abrir um corte sobre a tornozeleira eletrônica. Muitos defendem a tornozeleira eletrônica para aquele cara que roubou uma carne. E esse cara nem preso vai, né? Mas para os crimes de menor potencial, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vê homicida, né? O cara que matou o policial penal tinha participado de uma chacina, tinha matado 6 pessoas, estava com a tornozeleira eletrônica. Qual o critério? O que é que acontece? A gente entende que na execução penal existem a situação dos regimes de prisão. Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O regime semiaberto é o regime onde que os presos que atingem o semiaberto, eles comprovadamente, isso é o que diz a lei, comprovadamente que tem um trabalho, ou seja, um ofício, carteira assinada, etc e tal, ele possa trabalhar durante o dia e ser recolhido em unidade adequada durante a noite. Isso é o que diz a lei. Só para que o cara usar a tornozeleira. Não. Esqueça a tornozeleira. Sim. A lei. Depois veio uma política de desencarceramento pela falta de estrutura do Estado e pela falta de fiscalização de quem trabalha e não trabalha. Para diminuir a superlotação. A superlotação, de dizer assim, não, todo mundo que atinge o semiaberto fica com a tornozeleira. Entendeu? Ou seja, praticamente não existe mais pernoite nas unidades prisionais de semiaberto. Todo mundo com tornozeleira. Só que o que é que acontece? É como você falou. Existe homicida com tornozeleira. Existe estupradores com tornozeleira. Existe assaltante, traficante, tudo com tornozeleira. E existe cara fazendo um live no TikTok com tornozeleira. Com tornozeleira, exatamente. Então, assim, é uma situação que deturpa a execução penal. Deturpa a execução penal. Então, eu sou contra por isso, porque a vida que aquele homicida vai tirar com a tornozeleira, não tem dinheiro no mundo que pague, cara. Não tem volta. Se ele tivesse recolhido, de acordo com o que diz a lei, ele não tinha matado. Você tá entendendo? Então, são situações como essa que umas políticas voltadas para punir a sociedade. O Estado não tem estrutura, solta o cara. A prisão sempre é exceção. Não, mas teve um caso pior comigo. Eu prendi o cara 5 vezes. Caramba, bicho. A especialidade dele era sair de manhã cedo e roubar celular de trabalhador que tava na parada, né? E aquilo, cara, não vou deixar isso acontecer na minha área. Covardia, velho. Não vou deixar isso acontecer. A gente saía até que a gente conseguiu prender os caras. Aí prendeu umas 5 vezes. Prendia, soltava. Por fim, isso assalto à mão armada, viu? E entende que é sem violência. O cara assaltou a mão armada, mas era sem violência. Não entendi. Aí, quando eu passei, ele tava lá jogando sinuca e tal. Eu disse, não, vou algemar e deve ter fugido, só pode. Aí ele disse, não, eu tô de alvaral. Aí quando eu fui ler, aí depois eu fui estudar, né? Que era obrigação do poder público prover uma vaga. Como não tem vaga, ele, mesmo condenado, ele vai cumprir a pena em liberdade, mesmo condenado por assalto, pela ineficiência de não ter vagas. E sem tornozeleira. É desse jeito. Ou seja, sempre o prejuízo cai para a sociedade. Sempre. Se tiver alguma coisa assim, não, a gente vai punir um criminoso costumais, um cara que vive disso, um cara que... Porque para ser preso hoje, a gente tem que ser sincero, para ser preso hoje, o cara tem que ser um reincidentão. Porque senão sai na audiência de custódia, se não tem liberdade provisória disso, daquilo. A gente sabe disso. Hoje só tá preso quem comete vários crimes. Porque a regra no Brasil, a regra de acordo com a lei, prisão é exceção. Exatamente. Então, hoje só tá preso quem realmente, tipo assim, é um cara que não tem praticamente o convívio. Mas cria-se mecanismos, toda vida que falta estrutura no Estado, não falta estrutura, a gente não pode punir o cara. Vamos botar o cara na sociedade de novo. Aí o cara vai pra sociedade pra fazer a mesma coisa que sempre fez. Mas aí o pessoal usa a desculpa o seguinte: não, o cara que a tornozeleira é para aquele preso que roubou um desodorante. A tornozeleira é para aquele preso que roubou um prato de comida, assaltou para comer. Não. A tornozeleira é para isso. Ou esses regimes semiabertos que punem a sociedade é para reintegração e ressocialização. Mas eu tô devolvendo o cara sem ter feito nenhuma política dentro do presídio. Nenhuma. Então, assim, não tem como a gente não ter que... Aí eu não digo. A gente tem que fazer o quê?
O sistema penitenciário, Queiroz, ele é uma fonte rica de dados. Riquíssima. É isso que eu tô percebendo. Riquíssima. A gente tem informação do cara de todos os sentidos. Um exemplo. A maioria não tem o pai presente em casa. O pai lá na identidade é pai não declarado. Sério, cara. Maioria. Grande maioria. A maioria é de uma determinada etnia. Cor, né? Cor. A maioria é de um padrão social. A maioria não tem estudo. A maioria, grande maioria, esmagadora maioria, ensino fundamental incompleto. Então isso aí é uma fonte riquíssima de dados para que o poder público implemente políticas públicas na geração que está vindo. Não no cara que erra em incidente, que o cara é soldado do crime. Esse não. Esse não tem mais volta. Mas investir em política pública na geração que vai vir. Ou seja, uma política pública, por exemplo, voltada para as mães solteiras. Por quê? A maioria deles, cara, não tem um pai presente. E a mãe solteira tem que trabalhar. Exatamente. E aí o filho fica sozinho em casa. Perfeito. Pronto, minha mãe. Eu nasci na favela, a favela chamada Quiboi, lá em Prazeres, né? E minha mãe tinha que trabalhar. O que é que ela fazia? Deixava a gente trancado em casa. Porque o meu melhor amigo morreu porque ele tava traficando. Aí minha mãe disse, vão matar meu filho também. A mãe trancava a gente. Um dia quase a gente botou fogo na casa. Foi, brincando lá. E a gente trancado, cara. Porque mãe precisava trabalhar. Exatamente. E aí, se ela não deixasse a gente trancado ou tivesse tomado alguma medida desesperadora, né? Porque ali, se se misturar, vai se misturar com um crime. Exato. Meus colegas saíam pra roubar. Exatamente. Pra roubar no sinal, pra traficar, pra fazer outras coisas. Então, cara, que dado importante, né, velho? Importantíssimo. A questão do ensino. Quer dizer que a gente tem uma amostragem de pessoas que não tiveram acesso à educação e uma situação de vulnerabilidade social entraram pro crime. E a maioria das vezes evasão escolar. Exato. Porque, por exemplo, esse cara que eu prendi 5 vezes, ele morreu depois. Ele, no Vale Dourado, existe várias escolas, creches. Muitas creches, quadras, posto de saúde. Mas ele não queria ir. Exatamente, a evasão escolar. Ele não queria. Perfeito. Não vou. Perfeito. Né? Então, o poder público tem que bolar uma coisa para atrair, ver esses dados, minerá-los de uma maneira adequada e transformar isso em política pública. Isso é que é o mais importante, para que você combata na fonte, na raiz do problema, não no cara já transformado no crime. Que é que esse cara não vai ter mais volta. Esse cara, o cara que é traficante, o cara que é assaltante, o cara que já é de uma agremiação criminosa, ele não vai, cara, ele não vai ser ressocializado. Também que se ele sair, ele morre, né? Exato. Ele, né? É muito engessado. Se ele Às sair, vezes até ele quer sair. não pode. Mas não pode. Só existe uma maneira de sair. Mesmo assim, o cara é vigiado constantemente. Que se o cara se dedicar exclusivamente a ser crente. Parece que tem algumas alternativas. Exatamente. Né? Para ele sair da facção. Exatamente. Mas é vigiado constantemente. Se não seguir aquela fé rigidamente, vai ser assassinado. Certo? Então é desse jeito que funciona. Mas aí a gente tem que atacar na raiz do problema. Através de quê? Desses dados que a gente está coletando hoje. Certo? Aí é onde a gente vai fazer com que a coisa mude. Mas não a gente ficar perdendo tempo, recurso, investindo em quem não tem condições de se ressocializar. Porque a gente passa pouco tempo com eles lá. Pouco tempo. O cara é uma vida toda dedicada ao crime. Fica lá pouco tempo, porque progride de regime rápido. Fica lá pouco tempo com a gente. Querendo ou não. Vamos supor, pega uma pena de 10 anos. Um assassinato, por exemplo. Você matou uma pessoa. Pronto, ele vai pegar uma pena de... Se não for um crime hediondo, ele vai pegar... Vamos supor que ele pega uma pena de 10 anos. Um sexto ele vai sair, cara. Um sexto da pena ele vai sair. Se é com bom comportamento, etc e tal. Lê um livro, um trabalho, um negócio. Remir a pena de alguma maneira vai sair. Então não existe tempo suficiente da gente culturalizar aquele cara de uma maneira que ele vai se transformar. Isso não existe, isso é uma utopia. Nós estamos lá para custodiar, para garantir a ordem, a disciplina e a fiel execução penal daquela pena que ele pegou. Ponto. Mas aí